o ministro israelense, falando nisso, nessa comparação, o ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, ironizou a matemática, olha o termo do Rodrigo Oliveira aí, do Lula, matemática do Lula, que durante conferência pelos direitos das crianças e dos adolescentes em Brasília, olha, quem perdeu, quem está vendo isso aqui em corte, pega o corte sobre a posição do Brasil a respeito do Irã. O Lula mencionou 12 milhões e 300 mil crianças mortas na faixa de Gaza devido aos conflitos entre Israel e Hamas. 12 milhões e 300 mil crianças. Olha, a população lá está por volta de 2 milhões e pouco, né? Como é que eles falam de 12 milhões e 300 mil crianças? Vamos ver o que disse o chanceler israelense. Abre aspas. Deveria haver uma lei que obrigasse toda pessoa que deseja se tornar presidente a aprender a contar. Fecha aspas. Uma boa tirada, uma boa ironia. Pode colocar mais um tempinho aí, produção, só para o pessoal ver que ele escreveu isso mesmo, ali no X, né, o antigo Twitter. Tem muita gente que a gente encontra no nosso meio social que só usa Instagram, né? As pessoas nem sabem que existe o Twitter, o X, onde o debate público mundial é feito. Eu acho que todo mundo deveria ter uma continha ali, nem que fosse só para acompanhar. Mas aqui no Papo Antagonista você tem noção do que se passa no debate público. Então ele compartilhou ali uma manchete em inglês que mostra o que o Lula disse sobre 12,3 milhões de crianças mortas em Gaza e está ironizando essa matemática. Volta para mim. O Lula, aliás, é sempre bom lembrar, é réu confesso em inflar números para causar impacto. Ele próprio confessava isso antigamente, já lembrei esse vídeo várias vezes e vou fazer de novo, sempre que ele inflar números para causar impacto, para mostrar, não é um detalhe, não é necessariamente um lapso, é um método que ele repete, que ele já confessou. O Lula, volta e meia, confessa os seus métodos, né? Quando o Maduro veio ao Brasil e ele ficou afagando o ditador, ele falou aquilo que está aí na nossa vinheta de abertura desse programa, por exemplo. Quando você quer vencer uma batalha, né, você tem que criar uma narrativa para destruir o seu inimigo, algo nesse sentido, é o que ele faz o tempo todo, a respeito das pessoas que ele odeia, né, o pai do ódio no Brasil. Então, dessa vez, ele confessou o seu método de inflar números. Vamos lembrar. De viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. Sei, 30 milhões, 25 milhões, crianças de rua, falar de números de aborto, não sei quantos milhões de aborto. Ele falava que era bonito a gente viajar o mundo e falar. Ele diz, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se um cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas tinha que dizer números. Quer dizer, fazia de propósito mesmo, falseava a realidade. O Lula mente. Tem muitos supostos analistas que têm essa dificuldade de reconhecer que o Lula mente. Ele faz isso há muito tempo no Brasil. E a gente aponta as mentiras. E ele, em geral, descreve o método. Ele muitas vezes repete essa mesma descrição. O problema da mentira é que quando o sujeito conta uma mentira, depois ele tem que passar o resto da vida para justificar aquela mentira, contando várias outras mentiras e tal. Ele está descrevendo aquilo exatamente que ele faz. Ele não é o único no mundo que faz aquilo, mas é aquilo que ele faz. Então ele descreve para fazer parecer que só os outros fazem, mas quando a gente vê na prática, com exemplos, e aqui a gente mostra, o Lula faz exatamente isso. Graeb, o que você destaca? E assim, é um contraponto interessante com a pauta anterior, né? Com certeza. O Lula fala o tempo todo que a guerra na faixa de Gaza é inaceitável por causa do grande número de mulheres e crianças que estão morrendo. E, no entanto, quando um Estado, né, como o Irã,
de maneira sistemática e voluntária, reprime mulheres, põe crianças no corredor da morte, no paredão, aí é para se abster de comentar, né? A ordem para a diplomacia lulista é abstenha-se de falar a respeito, né? Então, é a marca da hipocrisia, né? O carimbão na testa. E a respeito dos números, foi um lapso do Lula, é óbvio, mas o lapso revela isso de que o Felipe estava falando. O hábito. O lapso revela o hábito de manipular os números sem nenhum compromisso com a realidade. Um hábito que está arraigado na história do Lula há décadas. Perdão, mas nesse caso tem um detalhe. Porque no vídeo ele fala assim, se perguntasse a fonte a gente não sabia, mas a gente ia citando. Nesse caso a gente sabe a fonte. A fonte é o Hamas. A fonte é o grupo terrorista. Né? A fonte são os terroristas que matam, que estupram, que sequestram, disfarçados ali na fachada de Ministério da Saúde em Gaza. Ora, é o governo do Hamas, são os próprios terroristas que comandam esses setores do governo deles próprios. E esse número é lavado lá por um setor da ONU, como se a ONU legitimasse, como se tivesse sido feita uma investigação individualizada ali, cada situação particular. Não! É um número que eles espalham. E o Lula repete e ainda infla. Ele consegue ir além do Hamas. Isso que é uma coisa assombrosa. Exatamente, né? Vai no embalo, tá bom, já tem o número inflado do Hamas. Daí ele pega e multiplica por sei lá eu quanto. 100, 1000, não sei. Mas virou milhões. O post que você destacou aí dizia a população combinada de Israel e da faixa de Gaza é de 11 milhões. Ou seja, morreram mais crianças do que no país inteiro. Olha só, presidente da República, quem ocupa um posto desses, tem uma responsabilidade ampliada em relação àquilo que diz. A responsabilidade do jornalista, como eu e você, né, Felipe? Acho que você concorda comigo, já é maior do que o do tio que está na rua falando, tal. A gente tem uma responsabilidade de checar as informações, os números que a gente veicula, que saem da nossa boca. O mesmo vale para um sujeito que representa um país inteiro diante das outras nações. Não é para fazer pouco desse tipo de lapso ou de erro. Não é para falar, foi um enganozinho. Se um jornal, um site, um veículo qualquer de comunicação com o mínimo de alto respeito comete um erro desse, vai lá e corrige. O presidente da República, que tem dezenas, acho que centenas de pessoas trabalhando para promover a imagem dele e promover a verdade dele em redes sociais, deveria ter a dignidade de mandar um estagiário fazer um tweet. Olha, gente, desculpa aí, eu me enganei, eu falei um número errado. E é um número absurdo, um número que não pode prevalecer. Não pode prevalecer a imagem do presidente do Brasil dizendo esta pataquada. Então, humildemente, eu venho aqui e me corrijo. Mas não. Não. O político nunca faz isso. Ainda mais um político que, como Lula, acha que é um milagre divino, né? E aí o eventual lapso vira a manipulação deliberada. Porque se não há uma correção sequer numa notinha, numa postagem de rede social, que eventualmente nem vai atingir o público que o ouviu falando, é porque por ele, a mentira pode correr à vontade. Se ela vai atingir pessoas incautas que vão ficar espantadas, caramba, 12 milhões, para ele é bom, porque o discurso dele é um discurso de condenação da reação militar israelense, que ele nem coloca nesses termos. Ele coloca como um genocídio cometido por Israel, que ele equipara a Hitler. Então, é um cinismo deliberado. E você falou algo muito importante, que nós jornalistas já temos uma responsabilidade maior, e aí eu me lembrei de
várias figuras de rede social, que isso acontece com frequência, não estou lembrando de um cidadão específico, nós jornalistas, muitas vezes recebemos mensagens desaforadas em rede social de seguidores ou não seguidores, né, que geralmente são os mais desaforados, que dizem assim, não vai falar disso não vai repercutir isso não vai não sei o quê. E muitas vezes é durante aquele tempo em que a gente está verificando, de fato, o que está acontecendo. Porque aqueles que têm muito ódio sobre determinadas pessoas, grupos, entidades, governos, países, eles têm essa ânsia de repercutir aquilo que pega mal para o alvo do seu ódio. A nossa ânsia é, em primeiro lugar, saber o que aconteceu. É saber qual é a verdade a respeito daquele episódio, eventualmente nebuloso, obscuro e ponto de partida para muitas narrativas falseadas. Então, essa é a diferença do jornalismo sério, que o antagonista, Cruzoé, o Papo Antagonista fazem, e do pessoal aí de militância, seja em rede social, seja no próprio mercado da comunicação, que simplesmente pega uma narrativa conveniente e sai espalhando, né? Então, aqui a gente, em primeiro lugar, quer saber o que aconteceu, quer verificar, quer saber se um número que foi ventilado sobre quantidade de mortes, etc., está correto ou não. Se a gente não fosse assim, a gente teria noticiado que Israel bombardeou o hospital Al-Ali na faixa de Gaza, deixando 500 mortos, como fez a imprensa internacional, turbinada com a imprensa brasileira turbinando ainda essa narrativa falsa. Houve episódios aí, nós reportamos de erros de militares que resultaram em mortes, em guerras, a gente reporta tudo que é verificado. Agora, isso não tinha elemento sólido para ser noticiado. Foi noticiado, depois as investigações revelaram que não tinha sido Israel que bombardeou, que não tinha atingido nenhum prédio do hospital, e sim a área do estacionamento, que não tinha morrido não tinham morrido 500 pessoas. Tinha sido um foguete errante da Jihad Islâmica, portanto, foguete disparado por terrorista contra israelenses, mas que tinha sido defeituoso, sim, joinha para a versão verdadeira. Triste, do mesmo jeito, mas joinha para a verdade dos fatos. E esse foguete tinha caído no estacionamento de um hospital, matando no máximo dezenas de pessoas, embora esse número nunca tenha sido confirmado, apenas estimado. Agora, quem matou foi o grupo terrorista aliado do Hamas. Muito bem, depois, evidentemente, houve algumas erratas, algumas correções dos veículos, tudo isso está lá num artigo que eu documentei, esse capítulo, que foi... não vou lembrar agora, mas não sei o que mais vexaminoso da cobertura da guerra, enfim, é só vocês procurarem aí sobre esse tema, Hospital Al-Ali, AL-AHLI.